A paz do Senhor, mulheres conectadas com Deus. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando com vocês através deste projeto de oração. Hoje é o terceiro dia. Este é um projeto de oração que foi encabeçado pela Rosilene Martins, a cantora, e eu sou a Rosilene Rosa Martins. Este Martins está conosco porque o meu esposo é tio dela, então nós temos aí esta ligação familiar, né? Este Martins. Mas aqui nós estamos para nos unirmos a todas essas mulheres que estão nos assistindo, falando da bondade do Senhor em ter a Bíblia Sagrada que nos orienta a construir a nossa família, o nosso lar através da oração. O versículo que eu vou utilizar para falar desta construção está aqui em Provérbios 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então, eu posso entender que a nossa casa espiritual, vamos assim dizer, precisa de algumas etapas, assim como a casa natural precisa de portas, precisa de telhado, de paredes, de janelas, de piso, assim também a nossa vida espiritual precisa de algumas etapas. E Deus colocou no coração da Rosilene Martins que ela fizesse este projeto de oração, e ela tem 12 etapas. Por isso que essa campanha vai durar 12 dias. Serão 12 etapas na construção da nossa casa espiritual. E o objetivo é para que nós alcancemos do Senhor 12 meses de vitórias. E a primeira forma de termos a nossa vida espiritual edificada no Senhor é observarmos o temor do Senhor, conforme foi dito aqui na palavra do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sendo o princípio da sabedoria, então é o que? O nosso alicerce. Essa é a melhor palavra para nós sabermos que a nossa casa espiritual deve ser alicerçada no temor do Senhor nosso Deus. O segundo alicerce da nossa casa espiritual deve ser o amor ao próximo, porque a Bíblia nos fala que de todos os mandamentos que o Senhor Deus nos deu, todos eles se resumem em amar a Deus e ao próximo. Então, este amor ao próximo é o segundo alicerce para termos uma casa espiritual alicerçada pela sabedoria. E a terceira parte deste alicerce vem os relacionamentos entre as pessoas. Estes relacionamentos, eles são passados de geração a geração. E desde quando eu fui criança, no princípio dos meus tenros dias de vida, eu comecei então a vivenciar junto à minha família esse aprendizado. E este aprendizado, ele vem sendo construído ao longo da minha história de vida, e que foi também com você ao longo da sua história de vida. Então, a nossa casa espiritual, ela também vem sendo construída de etapas por etapas. Nós aceitamos a Jesus, no meu caso, no caso da Rosilene, não. Nós já crescemos numa família evangélica. Então, nós crescemos e começamos a aprender e fomos aprendendo a palavra, fomos batizadas no Espírito Santo, fomos batizadas nas águas, e assim nós fomos crescendo passo a passo, etapa por etapa. E tudo isso foi feito através do conhecimento da palavra do Senhor, do temor ao nosso Deus para construir toda a nossa vida. Então, nós sabemos que andar em sabedoria com Deus é ter temor no nosso Deus. E este temor, ele vem promover em nós um bem-estar incrível. Quando nós
temos o temor no nosso Deus, nós sentimos um grande bem-estar. Por quê? Porque quando nós tememos a Deus, nós deixamos que o nosso Deus dirija a nossa vida, os nossos passos, o nosso pensamento, as nossas atitudes, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, nós buscamos no Senhor, para Ele nos orientar a seguirmos em frente, temendo a Ele em busca de uma vida completa, saudável, para que nós possamos então ser felizes e também trazer esta felicidade para a nossa família. Então, o temor do Senhor promove um grande bem-estar. O temor do Senhor promove uma vida equilibrada. Quando nós falamos em vida equilibrada, nós entendemos que quando nós tememos ao nosso Deus e procuramos andar segundo a vontade dele, nós vamos ter orientação na hora da dificuldade, orientação na hora da dúvida, orientação na escolha do cônjuge, orientação em todos os aspectos físicos, emocionais, aspectos financeiros, em todos os aspectos da nossa vida. Até mesmo no momento de uma viagem, nós aprendemos a buscar em Deus a orientação para fazermos esta viagem. Então, nós tendo uma vida equilibrada, nós podemos entender que nós temos uma vida emocional, nós temos uma vida espiritual, nós temos uma vida racional, nós temos uma vida social, e tudo isto é alicerçado no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor é que nos direciona em todos os aspectos da nossa vida. E nós precisamos entender que quando nós encontramos este temor, logicamente, nós estamos encontrando a sabedoria. E eu quero aqui dizer para vocês que essa sabedoria inicia-se em Deus e ela também termina em Deus. E quando a gente vê tudo aquilo que a Bíblia nos conta, que vem através da criação do mundo, através do universo, através da natureza, através da própria criação do homem, nós estamos vendo ali o princípio da sabedoria. Então, esta sabedoria precisa encontrar em nós um lugar para se aninhar e nos ensinar a andar segundo a vontade de Deus. Quando isto ocorre, nós procuramos essa sabedoria para direcionar a nós mesmos. Este eu que nos faz depois compartilhar com o próximo em amor, em compreensão, em respeito, e também a partir deste momento que nós observamos o próximo, nós estamos então sendo orientados pela sabedoria de que nós precisamos, conforme diz a Bíblia, a tratar o outro superior a nós mesmos. Quando nós fazemos isto, nós estamos então agindo sabiamente. E é isto que nós precisamos, a nossa casa espiritual, a nossa casa física. E eu quero dizer aqui, a casa é física, eu quero dizer eu, o meu esposo e a minha família, que Deus nos deu, precisa ser direcionada, precisa ser conduzida por toda a vida pela sabedoria que vem no início do nosso encontrar o temor de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado conosco mesmo e automaticamente nós vamos ter cuidado com o nosso companheiro e com os nossos filhos. E este cuidado, irmãos e irmãs, ele se estende em todos os sentidos. É o cuidado corporal. Quando nós estamos cuidando do nosso corpo, nós estamos cuidando também da casa de Deus, porque a Bíblia nos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos cuidando da casa do Espírito Santo que está habitando em nós. Então, nós cuidamos então da nossa vida no sentido de alimentação, no sentido emocional, no sentido de caráter, no sentido de consciência. Tudo isso é um cuidar de nós mesmos. Isso vem a ser então o cuidado do nosso corpo físico. E quando nós falamos de corpo físico, nós também falamos do emocional.
Quando nós falamos do emocional, nós vamos então optar por vivermos uma vida equilibrada no sentido de rancor, de ter um bom humor, de tratar o outro bem, de sermos hospedeiros, de cuidarmos em falar a verdade, de não trairmos a nenhum dos membros da nossa família, de lembrarmos que todos nós temos direitos e deveres, de lembrarmos que nós precisamos agir com respeito e honestidade. Então, quando nós estamos vendo a nós mesmos, nós englobamos toda a nossa família neste sentido. E quando nós agimos desta forma, aí nós estamos então pensando no social. Como será o nosso convívio com a família do cônjuge? Como será o nosso convívio com os amigos dos filhos? Como será o nosso convívio no âmbito do trabalho? Como será o nosso convívio na obra de Deus, na igreja, que também é a nossa comunidade? Então nós precisamos, acima de tudo, termos o temor do Senhor para vivermos sabiamente e sermos felizes e fazer as pessoas que estão ao nosso redor felizes. E nós podemos obter tudo isso primando em conhecer a palavra de Deus, primando em buscar o Senhor pela oração e primando em amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Que Deus te abençoe, que Deus venha te dar um ano muito feliz, cheio de sabedoria nas suas tomadas de decisão. Que Deus esteja com você durante todo este ano e que a glória do Senhor possa nos cobrir, que a sua proteção também seja o nosso telhado espiritual. É isso que nós precisamos. E aqui nós vamos orar para que Deus abençoe a você e abençoe a sua família. Pai amado e santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estes minutos na presença do Senhor, através de conhecer um pouco mais esta palavra. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha visitar as tuas servas que estão aqui nos assistindo e que este ano seja um ano repleto de bênçãos, seja um ano repleto de vitórias, seja um ano repleto de sabedoria para passarmos pelas lutas e pelas dificuldades que se apresentam para nós durante toda a nossa vida. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, receba, Senhor meu Deus, esta campanha de oração que está sendo feita. Hoje é o 3º dia e que nós possamos então chegar na tua presença, Pai, no último dia desta campanha, cheia do aprendizado da tua palavra. Nós oramos a ti e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.